Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política do RR. Hoje a gente vai falar sobre o que se passa na cabeça do Lula. É um tema que, com trocadilho, está na cabeça de todo mundo. Gente, desculpa, a piada foi ruim, mas o tema é bom. Para chegar lá, a gente não vai ficar somente na superfície, nos acontecimentos mais recentes, mas vamos falar um pouco do histórico e do estilo do presidente, desde o início da sua carreira política, ainda como líder sindical. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast disponíveis. Não vou fazer piada com isso, porque já fiz piada com o Lula. Bom, o presidente não opera, não somente no terceiro mandato, mas nunca em linha reta. Ele entrou no Planalto em 2003 batendo na política do PSDB e bateu por anos, enquanto dava as rédeas da economia para um ministro quase tucano, o Palocci, e deixava o PT se degladiar. Ele estimulou e se aproveitou, justamente nesse sentido, do embate entre o Palocci e o José Dirceu, assim como depois do Mantega e do Henrique Meirelles. Foi oposição ferrenha na política ao Maluf, iniciou a carreira, o PT, que tem o berço em São Paulo, se inicia como uma antítese do Maluf, né, e depois tocou pessoalmente uma aliança com o Maluf, quase obrigando o Haddad a fazer aquela foto com ele, não sei se vocês lembram, na eleição para prefeito de São Paulo, a primeira que o Haddad ganhou, surpreendendo todo mundo em 2012, contra o José Serra. Ele atacou o Arthur Lira, chamando ele de imperador do Japão no debate dos candidatos a presidente, e depois se aliou a ele no governo e entregou agora para ele a Caixa Econômica, por enquanto a presidência, possivelmente mais. Agora, outro dia, criticou a política do governador Cláudio Castro num evento com o próprio Castro, jogando para a plateia, e depois deu um pito quando o público vaiou o governador. Enfim, goste-se ou não, ache-se que esse é o melhor caminho ou não, isso são outros 500. Mas, se a gente for tentar entender, prever quais são os objetivos do Lula, é essencial ter isso em mente. O estilo do presidente sempre foi de jogar as questões no ar, deixar os diferentes lados entrarem no campo de batalha e, depois de sentir qual o caminho de menor resistência, entender o que está acontecendo na visão dele, agir. É claro que hoje o Brasil é outro, o mundo é outro em relação a 2003. Ele mesmo é outro. Foi preso por quase 2 anos, viu o PT perder aquela aura de pureza e renovação com a qual o partido foi forjado, para em seguida recuperá-la não mais com aquele senso de novidade, de mudança, de pureza, mas ainda assim amalgamando totalmente a esquerda, que tinha abandonado parcialmente o PT, especialmente a classe média, e criando uma frente progressista nessa percepção. E na percepção dessa parcela da sociedade como uma espécie de última reserva política e, por que não dizer, até moral, porque foi assim que o próprio PT e o Lula se venderam na eleição e foram comprados contra o Bolsonaro. Ainda assim, ele continua e vai continuar até o fim sendo Lula. O que isso significa? Bom, que não se pode nunca ler as suas declarações e movimentos como tendo um objetivo direto. O Lula é sempre oblíquo. Se ele fala que a meta do déficit zero não pode ser cumprida, pelo próprio histórico dele, pela lógica, é difícil imaginar que ele queira dar apenas um recado para o Haddad ou desautorizá-lo. Isso pode ser até um efeito colateral, ou ao menos percebido assim? Pode. O Lula necessariamente se importa com isso, mesmo que melindre o ministro diante do público? Não. Agora, o presidente nunca teve problema em exercer autoridade. Se não quer a meta, basta dizer ao Haddad para alterar. O Haddad não é o Banco Central, que tem mandato autônomo. Ele é um ministro que está subordinado ao presidente. Para quem é o recado, então? Para diversos interlocutores. Para o PT, equilibrando os embates internos. Para a mídia e o mercado, antecipando uma discussão. Novamente, sem entrar no mérito se funciona ou não, como estratégia econômica, mas é o que ele está fazendo. Para o Congresso, jogando nele a responsabilidade pelo equilíbrio das contas, sem o fazer, sem dizer isso. Ele joga, mas parece que está falando outra coisa. Tanto assim, de qual foi o dia seguinte da declaração? Uma blitz para aprovar os projetos que aumentam a arrecadação no Congresso. E de novo um zigue-zague também no Senado, buscando conversas pessoais para se reaproximar do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Alcolumbre, que é uma eminência parda do Senado, que elegeu o Rodrigo Pacheco e agora que quer se eleger de novo, enquanto o Haddad, no fundo, joga no colo deles, do Senado, e particularmente do relator da reforma tributária, o Eduardo Braga, do MDB, um aliado, a eventual responsabilidade por uma alíquota de 27% no IVA, que seria necessário, segundo o Haddad, caso as exceções mantidas ou criadas, na verdade, no relatório inicial do Eduardo Braga permanecessem. Esse é um ponto central. Não adianta tecer conjecturas sobre os objetivos do Lula e o sucesso desses objetivos sem olhar para o resultado. E qual é o resultado? Passar os projetos da Fazenda no Congresso e aumentar a arrecadação. É esse o objetivo também do Haddad.
O ministro da Fazenda, embora tenha ganho o apreço do mercado, não sem méritos, sendo um deles, inclusive, uma capacidade de articulação política e diálogo acima do que se esperava, nunca foi um pregador de cortes. Não foi esse o mote do arcabouço fiscal, não foi esse o mote da reforma tributária, não é esse o mote da reforma administrativa, se acontecer. O Haddad jamais trabalhou pública ou internamente com a meta de contingenciamentos expressivos. Ele conhece o Lula e sabe que o presidente, ainda mais hoje, quando ele tem a sensação de que precisa avançar e rápido sobre a posição ligada ao Bolsonaro, quer investimentos, quer obra, quer gasto social. Ora, é do próprio Haddad o programa novo, mais bem sucedido do governo, o chupado do Ciro Gomes na campanha, o Desenrola. A oposição entre o Lula e o Haddad, nesse sentido, simetricamente, é falsa. Não faz o menor sentido. Assim como o argumento de que o Rui Costa tem mais influência sobre o Lula hoje, porque o seu ministério, a Casa Civil, fica no Palácio do Planalto, enquanto o Haddad fica em outro edifício no Ministério da Fazenda. É sério. Com 50 anos de política nas costas, o Lula agora é seduzido por quem está mais perto dele. Porque o Rui Costa tomou café da manhã com ele. O Lula não fala no telefone, não tem WhatsApp. O presidente banca o Haddad desde 2005, quando ele assumiu o seu Ministério da Educação. Bancou o Haddad para prefeito de São Paulo. Bancou o Haddad como seu substituto nas eleições de 2018. Bancou agora na última eleição para governador. E depois cravou que a campanha do Haddad, mesmo derrotado, foi essencial para que ele, Lula, vencesse na capital e voltasse à presidência. Aí, de repente, ele resolve detonar o Haddad porque o Rui Costa está indo muito na sua sala. Todo dia ele passa lá, bate, eles batem um papo e agora não. Agora eu converso com o Rui Costa, não estou gostando mais do Haddad. Esse mesmo Rui Costa, de quem o Lula nunca foi historicamente próximo e que, na verdade, entregou muito pouco até agora. O Rui Costa não é o José Dirceu, que é possivelmente o nome mais forte na história do PT depois do Lula. E o Lula bancou o Palote frente ao José Dirceu no seu primeiro mandato, até o Dirceu cair. Claro que não sem derrotas, sem recados, sem vitórias do Dirceu, de tempos em tempos, mas bancou. Não existe essa influência do Rui Costa. Existe, novamente, para o bem e para o mal, a estratégia do Lula. Aí vem o segundo ponto. O Lula é próximo de Haddad, como eu falei, banca o ministro. O dado factual aqui não é a meta do déficit, que é uma questão tática e não estratégica para o Planalto e a Fazenda. São as aprovações no Congresso. É aqui que se mede o apoio do Lula. E é aqui que vai se medir se a estratégia dele deu certo e favoreceu a Fazenda ou, pelo contrário, explodiu na cara dela. Mas o Lula, em qualquer cenário, não segue o Haddad, como nunca seguiu ninguém. Ele faz o seu próprio jogo. Qual é o resultado desse jogo agora? Depois do tombo do mercado veio a estabilidade e por trás de toda a polêmica se naturalizou a ideia de que pode não ter meta de déficit zero. Uma meta, aliás, na qual ninguém do mercado acreditava, de qualquer maneira. Isso tudo poupando-se o Haddad, que estava sendo acusado de inflar receitas, quase de maquiar contas públicas, e voltou agora a ser o grande guardião fiscal diante de um PT e um Planalto ávidos e gastadores. Pôs-se na mesa também a ideia de que o Congresso é responsável pelo problema, uma tática que, claro, junto a poupudas emendas, ministérios, estatais, deu certo mais de uma vez nesse governo. A realidade, se a gente for olhar, é que, de acordo com os planos do Haddad na economia, o governo aprovou tudo o que quis esse ano. Isso com um Congresso que se dizia e ainda se insinua na boca de inúmeros comentaristas como ingovernável, chantagista e daí para baixo. No entanto, aprovou a reforma tributária, aprovou a taxação de offshore e fundos exclusivos agora. Tudo isso interessa ao Lula. Pode até não ser como o Haddad atua, de uma forma muito mais linear, acadêmica, previsível. Daí o seu sucesso, daí a sua escolha. Mas é como o Lula atua, queira-se ou não. Agora, novamente, o presidente poupa os seus aliados, mesmo os mais próximos, mesmo aqueles em quem ele confia e apoia. Não, nunca poupou. Eles fazem parte do seu jogo e não o contrário. Se tiver que incomodar porque acha que aquele é o melhor caminho, porque está em dúvida e quer tatear o terreno, porque discorda e quer ver a reação, o Lula incomoda, constrange, pressiona. Depois afaga, sustenta, eleva. Quando achou que precisava queimar ou deixar queimar, deixou. Como aconteceu com os ainda aliados hoje, José Dirceu e José Genuíno. No fundo, não muda muito em relação ao seu estilo como líder sindical e das maiores greves da história do país, no ABC. Ora, ele já não fez isso, não no final da década de 70 e começo de 80, não em 2003, mas no início do seu próprio governo, aparentemente torpedeando o compromisso fiscal que o Haddad queria demonstrar na largada e depois lançando o arcabouço. Vem aí o terceiro ponto. O Lula não é e nunca vai ser a Dilma, que aliás ele escondeu
em um cargo importante, significativo, especialmente diante dos planos de política internacional do presidente, a presidência do Banco dos BRICS, mas longe da política. A base de esquerda ficou feliz porque idolatra a Dilma e a Dilma ficou na China. O que isso quer dizer? Que a ministra era essencialmente uma técnica, cujo berço político eram as organizações ortodoxas, marxistas, de esquerda. O Lula nunca foi nada disso. Lá atrás, quando ele começou a carreira sindical, odiava o marxismo. Sempre conversou com políticos e empresários. Ele teve um vice que se tornou uma das figuras mais próximas a ele, que era um grande industrial, o José Alencar. Ele continua próximo, e muito, do filho dele, Josué Alencar, que foi aventado para assumir o cargo hoje do Alckmin, no Ministério. Que é o José Alencar, por acaso, um grevista, um comunista, um revolucionário? Não, ele é presidente da Fiesp. Onde é que eu quero chegar? Ora, em que o Lula vai querer gastar? Sim, ele quer PAC, ele quer Minha Casa Minha Vida, ele quer crédito, ele quer que a Petrobras atue como um braço na execução de políticas públicas, ele quer, na verdade, vai fazer todo o possível para isso, que a estatal explore petróleo na Foz do Amazonas. Mas ao contrário da Dilma, ele nunca vai para tudo ou nada, ele nunca se fecha em copas, ele nunca põe todas as suas fichas em um só barco. Pode-se dizer que não até a última gota de sangue, ele pode dizer que não até a última gota de sangue. Mas vai levar em conta as pressões do mercado, o que não quer dizer que vai seguir as pressões do mercado, mas elas vão estar no cálculo. Vai ouvir o grande empresariado, vai ouvir dia sim, dia também os parlamentares. Vai ouvir todos os ministros e pesar a visão de cada um e usar a visão de cada um de acordo com o que ele acha que é a melhor estratégia. Certa ou errada. Se não fosse isso, ele não tinha escolhido a Haddad para o ministério. Não se trata aqui de defender uma espécie de infabilidade papal do Lula. Ele falha, ele erra o cálculo. Politicamente ele fez isso com consequências desastrosas na época do mensalão, que começou a ganhar impulso porque, sem querer ficar refém do então PMDB na época, e contrariando um acordo que tinha sido fechado. Estava fechado. Pelo José Dirceu, ele resolveu negociar no varejo. Depois, para sobreviver, foi obrigado a corrigir o rumo. Não só se aliar umbilicalmente com o PMDB, até botar o Temer de vice da Dilma, porque depois deu no que deu. Ele vai errar de novo, obviamente, em um momento ou em outro. Agora, trata-se de entender com quem a gente está lidando. E ao entender com quem a gente está lidando, não achar que cada movimento, cada declaração é definitivo. Que cada movimento, cada declaração busca ou tem um efeito único, final. O Lula opera no zigue-zague. Né? Não foi ele, afinal de contas, que disse que era uma metamorfose ambulante? Pois é, foi. Então, gente, é isso. Hoje estamos fazendo um podcast mais curto, embora a gente tenha passado por um longo período de tempo, né, falando um pouquinho rapidamente desde o estilo do Lula sindical até nos primeiros governos até hoje. Mas vamos ficar por aqui no aguardo dos próximos episódios da nossa novela da economia e da política, não só brasileira, como internacional, que está e vai continuar pegando fogo. Então é isso, fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaques, que aí está no dia a dia trazendo o que está acontecendo diariamente, e também nas notícias do relatório reservado, que sempre traz os principais movimentos das grandes empresas, do grande empresariado brasileiro e internacional no país, com uma série de furos cotidianos que pautam decisões de negócios, que pautam decisões políticas e antecipam também o futuro da economia e das políticas públicas que vão influenciar na sua e na minha vida. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.